Olá, amigo ou amigo, é bom estar contigo, é bom partilhar contigo a palavra de Deus nestas lições que nos mostram um conflito que poucos veem. Eu convido-te que partilhes com os teus amigos os nossos links, quer do nosso canal YouTube, quer ou da nossa página no Facebook, 2 minutos com ele, porque não só encontrarás estas lições, mas algo mais. E eu aproveito esta oportunidade, e já que estou aqui neste espaço onde eu normalmente costumo gravar a série de estudos bíblicos Luz e Paz para hoje, a convidar-te a que partilhes estes estudos bíblicos com os teus amigos. Partilha, pega no link que aparece no nosso canal YouTube e partilha através do WhatsApp, ou então vai à nossa página do Facebook e faz partilhar nesses estudos bíblicos que lá aparecem. Na semana passada vimos a grande esperança que percorre toda a Bíblia, esperança essa do retorno de Jesus à Terra para a restauração da terra como saiu das mãos de Deus quando da criação, e a importância da profecia, das duas profecias das 70 semanas e dos 2.300 dias para reavivar este acontecimento propagado a partir do século XIX. Neste resumo da lição desta semana, tal como dissemos, iremos continuar a ver a profecia dos 2.300 dias ou anos e o seu verdadeiro significado. A semana passada vimos que William Miller, ou Guilherme Miller, interpretou a profecia de Daniel no capítulo 8 e no verso 14, que fala dos 2.300 dias, como a purificação da terra. No entanto, quando chegou o dia 22 de outubro de 1844, a data final da contagem dos 2.300 dias, que tinha se iniciado em 457 a.C., essa purificação do santuário, a terra, com a volta de Jesus, não aconteceu. Houve um grande desapontamento por parte daqueles que acreditavam nesse evento e muitos até abandonaram um grupo de crentes que se formou à volta deste estudo. No entanto, um pequeno grupo constituído por Miller e outros crentes, certos de que as profecias de Deus não falham, foram à procura do seu erro, estudando afincadamente a Bíblia, as Sagradas Escrituras. Nesse estudo, eles descobriram, entre outros, o texto base da nossa lição na carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 8, nos versos 1 e 2, onde Paulo diz: ora, o ponto principal do que estamos a dizer consiste nisto. Temos um sumo sacerdote sentado ao lado de Deus que reina no céu. E depois no verso 2 Paulo continua: é assim que ele exerce a função de sacerdote no santuário verdadeiro que foi feito pelo Senhor, não pelos homens. O santuário verdadeiro. Eles descobriram que a purificação referida por Daniel era a purificação do santuário que existe no céu, tal como era feita anualmente no santuário mandado construir por Deus, para que Deus habitasse no meio do seu povo. Deus tinha sido muito claro nas ordens que deu a Moisés, conforme nós podemos ler resumidamente nos versos 8 e 40 do capítulo 25 do livro de Êxodo, onde Deus diz: edifiquem-me um santuário para que eu habite no meio deles. E depois no versículo 40 Deus diz: toma bem atenção para que o trabalho seja executado segundo o modelo que te mostrei no monte. Segundo o modelo que te mostrei no monte. Estudando com oração e a mente aberta à influência do Espírito Santo, eles relacionaram, entre outros, estes dois textos de Êxodo e de Hebreus, e chegaram à conclusão que tanto o tabernáculo construído no deserto como o templo mandado construir por Davi, depois construído por Salomão, tinham uma arquitetura igual à do santuário que existe no céu. Existindo um santuário no céu, que serviu de modelo para a construção do santuário na terra, como dissemos, este teria o mesmo tipo de serviços que ali eram oficiados. Esses sacrifícios prefiguravam o plano da salvação. Tanto que Deus, para mostrar que a consumação desse plano estava completa com a morte de Jesus, rasga o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo no santuário terrestre, no templo que existia em Jerusalém. No exato momento em que Jesus morre, conforme relata Mateus no capítulo 27 e no verso 51. Naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas estalaram. Jesus não só era
representado pelo Cordeiro que era oferecido e que morria em cada sacrifício pelo pecado, que era oferecido como no santuário do céu e era o verdadeiro sacerdote oficiante que vive para interceder por cada um de nós. É por intermédio desse serviço intercessório que os nossos pecados hoje são perdoados e o domínio do pecado na nossa vida é destruído, por assim dizer. Para além dos sacrifícios que eram oferecidos diariamente pelos pecados individuais, havia anualmente um feriado, um serviço especial, em que era apresentado um sacrifício que simbolizava a remoção total dos pecados que ao longo do ano eram depositados no santuário sob a forma de gotas de sangue do animal que eram espargidas na cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Olhemos de forma resumida para o que acontecia nesse dia especial na descrição dos versos 26, 27 e 29 do capítulo 23 do livro de Levítico, onde diz: o Senhor disse a Moisés: o dia 10 do 7º mês é o grande dia das expiações. Devem convocar uma assembleia de oração, fazer penitência e apresentar um sacrifício ao Senhor. Quem nesse dia não fizer penitência será excluído do meu povo. Neste feriado nacional, o dia provavelmente mais especial do calendário judaico, que era chamado o dia do Yom Kippur, todo o povo era convocado à oração, ao jejum, à reflexão, à confissão e ao pedido de perdão dos seus pecados e, acima de tudo, ao arrependimento dos mesmos. Enquanto o sumo sacerdote entrava na presença de Deus por eles, no lugar santíssimo do santuário, o povo examinava o seu coração e buscavam a Deus com humildade e sincera confissão. Nesta cerimónia especial, os pecados que tinham sido depositados dentro do santuário ao longo do ano eram transferidos para fora, colocados sob a cabeça do bode Azazel, e este bode era levado para o deserto para ali morrer. E isto era uma representação daquilo que acontecerá a Satanás no final dos 1000 anos depois da volta de Jesus. Deste modo, no fim do dia do Yom Kippur, ou o dia da expiação, Deus tinha um santuário limpo e um povo também limpo dos seus pecados. No santuário celestial, Jesus, que ministrava em nosso favor, que passou a ministrar em nosso favor desde 1844, portanto no final dos 2300 anos, ele passou então para o lugar santíssimo. O trabalho que Jesus passa a fazer no lugar santíssimo é ao mesmo tempo um trabalho de julgamento daqueles que se arrependeram e daqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Falando disso, Daniel diz no capítulo 7, nos versos 9 e 10. Eu continuava a olhar e foram preparados tronos. Um ancião de longa idade sentou-se num dos tronos. A sua roupa era branca como a neve e o seu cabelo branco como a lã pura. O seu trono assentava em rodas de fogo e estava como que em brasa. E dele saiu uma torrente de fogo. Estava rodeado de milhares de milhões de pessoas que o serviam e se mantinham continuamente às suas ordens. E agora repara, o tribunal iniciou os trabalhos e os livros foram abertos. E é isso. E é disso que fala um dos primeiros três anjos, o primeiro dos três anjos, de Apocalipse 14, no verso 7. Ele diz também: ele proclamou com voz forte: temam a Deus e glorificam-no, porque chegou a hora do julgamento. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Depois deste julgamento, Jesus virá para dar o galardão que cada um deve receber, e é para isso que é necessário que aconteça este julgamento antes de ser proferida a sentença. De uma vez por todas, Cristo morreu na cruz como o sacrifício perfeito pelo pecado da humanidade. O seu ministério sacerdotal no santuário celestial vai ajudar a santificar-nos. Depois de ter entrado no lugar santíssimo, ele agora passa a ser o nosso advogado neste juízo. Mas a grande notícia que temos na palavra de Deus é que o mesmo juiz é também o nosso advogado e o nosso sumo sacerdote
conforme diz Paulo na carta aos Hebreus, no capítulo 4 e nos versos 15 e 16, onde Paulo diz: sabemos que o nosso sumo sacerdote se compadece das nossas fraquezas, pois foi tentado em tudo como nós, sem cair no pecado. E depois no verso 16 ele continua: aproximemo-nos, pois, com toda a confiança do trono da graça, e assim conseguiremos alcançar misericórdia e graça e encontrar ajuda no momento próprio. Por sua vez, no capítulo 10 da mesma carta aos Hebreus, e no verso 22, Paulo acrescenta: aproximemo-nos, pois, de Deus com coração sincero e cheios de fé, purificados de toda a consciência de pecado e o corpo lavado com água pura. Até parece que estamos naquele dia do Yom Kippur, completamente livres do nosso pecado, porque confessamos todos os nossos pecados. O ponto salientado por Paulo aqui em Hebreus é que retenhamos com confiança, com ousadia, foquem a vossa fé em Jesus Cristo, o vosso sumo sacerdote. Em Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Pela fé, nós podemos entrar no santuário celestial através, conforme diz o texto bíblico, do novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Neste lugar santíssimo, a justiça e a misericórdia de Deus são mostradas a cada um de nós. Entrando pela fé neste santuário, nós vamos encontrar perdão para os nossos pecados passados e poder para vivermos uma vida de obediência por meio de Jesus que morreu e que agora escreve no nosso coração a sua santa lei. A salvação do homem custou um preço tremendo para o céu, a vida do próprio Jesus. O plano da salvação é um plano completo para resolver este grande conflito e resgatar este planeta das mãos de Satanás. A vida de Jesus revelou o amor de Deus a cada um de nós, um mundo necessitado e que estava sob a observação de todo o universo. A morte de Jesus revelou como o pecado é terrível, não só para a humanidade, mas também para manchar todo o mundo criado por Deus. A intercessão de Jesus no lugar celestial, no santuário celestial, ajuda-nos a reforçar a nossa fé e a recebermos tudo aquilo que temos da parte de Deus. Vamos terminar com um excerto do livro O Grande Conflito, na página 419 e 420, onde Ellen White diz: vivemos hoje no grande dia da expiação. No cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a sua alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem eliminados de entre o seu povo. De igual modo, todos quantos desejam que o seu nome seja conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, humilhar-se diante de Deus com tristeza pelo pecado e com verdadeiro arrependimento. Sem dúvida nenhuma que este santuário que está a ser purificado, este santuário celestial, está a ser purificado de todos os pecados da humanidade. E Jesus está a fazer esse trabalho. E esse trabalho está a ser feito por ti e por mim também. Querido Pai, obrigado por este trabalho que Jesus faz por cada um de nós. Obrigado porque Ele é o nosso sacerdote. Obrigado porque Ele é o nosso juiz. E, acima de tudo, obrigado porque Ele é o nosso advogado que apresenta perante Deus o perdão que Ele providenciou para cada um de nós através da sua morte. Ajuda-nos a aceitar isso. Ajuda-nos a mostrar isso também às outras pessoas para que um número cada vez maior possa aceitar esse sacrifício também. Te pedimos isto no seu santo nome. Amém. E a semana que vem nós vamos continuar a olhar para este grande conflito e vamos ver qual é o fundamento, qual é a lei que será utilizada para que Deus julgue, para que Deus faça o julgamento dos nossos pecados e depois pronuncie aquele grande veredito que nós estaremos salvos ou que poderemos estar perdidos. A semana que vem encontramos aqui novamente para estudar mais um pouco deste tema. E partilha com os teus amigos, porque eles vão querer aprender também, de certeza absoluta, aquilo que Deus tem revelado
nas Sagradas Escrituras sobre este grande conflito, este conflito invisível. Um abraço e até para a semana.